o Demetrio Magnoli estava lá na Globo News ontem, e rapaz, eu achava que só os bolsonaristas é que tinham esse ódio do Dino. Mas tem aí uma turma, o Demetrio é ex-esquerdista, você sabe, né? Ele foi militante trotskista na juventude. Dizem que o militante até um pouco afoito, assim, propunha coisas um pouco fora do normal. Foi militante trotskista. E ontem bateu boca com outro apresentador aí da Globo News, porque ele teve a cara de pau de dizer, não, o Dino não dá, o Dino não tem notório saber jurídico. Rapaz, se o Dino não tem notório saber jurídico, eu não sei quem tem mais. Mas a situação chegou a tal ponto que obrigou o Camarote, que não é simpático à esquerda nem ao PT, a quebrar o pau com o Magnoli, porque o Demetrio Magnoli ficou ali fazendo um risinho falso, né? Eu fui assistir depois, eu não assisto ao vivo a Globo News, mas me mandaram depois, ficou fazendo um deboche. E, na verdade, vamos deixar esses dois então para lá, mas só para mostrar que o negócio foi tão feio que o Dino mexe tanto com os instintos primitivos da direita brasileira, ele mexe tanto com os instintos primitivos, que gerou debate e briga até nas hostes da Globo News. Mas quem é o Flávio Dino? Aqui a gente tem imagens antigas do Flávio Dino. Podemos voltar naquela imagem anterior do Flávio Dino novinho? Porque ele tem uma longa trajetória. Ele foi juiz de direito aprovado em primeiro lugar. Ele foi deputado federal, dirigiu a Embratur, dirigiu o Conselho Nacional de Justiça. Como secretário, ajudou a organizar o Conselho Nacional de Justiça. Conhece profundamente o Poder Judiciário. Porque as pessoas olham e falam, é um político, governador do Maranhão. Antes disso, ele foi juiz de direito, foi deputado federal, foi presidente da Embratur, conhece a administração pública, portanto, é uma autarquia do governo federal. Depois, governador do Maranhão, e olha, não é pouca coisa o que ele fez. Ele derrotou a família Sarney. E não só derrotou, como depois não virou um inimigo mortal do Sarney. Depois de derrotar e se consolidar no poder, o Sarney conversa com ele. Então, é um homem com conhecimento jurídico, ao contrário do que diz o Magnoli, com notável conhecimento jurídico, com capacidade política, e eu já tive também pessoalmente algumas vezes com o Dino. O Dino tem uma outra capacidade incrível, ele tem uma sabedoria, é estudioso, conhece profundamente os autores, tem vivência política na esquerda, formação de esquerda, mas também cristã, e sabe falar com o povo. Eu já tive com ele em eventos em que ele sobe no palco e faz uma palestra citando autores da universidade e tal, depois desceu e foi conversar com o povo sobre questões administrativas e questões ali do Maranhão. Então ele tem essa capacidade de transitar por vários temas e uma capacidade de comunicação também. Mas eu acho que onde ele se consolidou como uma liderança política, um estadista, foi no 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, quem virou o golpe, impediu o golpe em Brasília, foi o Flávio Dino. Foi o Flávio Dino. Eu tive a possibilidade de entrevistá-lo, eu trabalhava no Brasil 247, e nós entrevistamos o Flávio Dino, fizemos uma entrevista que eu considero histórica lá com a Tereza Cruvinel e outros colegas, e ele contou os detalhes do 8 de janeiro. O Lula estava fora de Brasília, a maior parte dos ministros fora de Brasília, ele correu para o ministério dele, e o ministério dele chegou a estar cercado e chegou a ser apedrejado. E de dentro do ministério ele comandou a virada e a resistência. E teve um papel fundamental. Primeiro dizendo ao Lula, não assine a GLO que os militares estavam pedindo, porque eles falaram, ô, presidente, tá uma balbúrdia, assine a GLO. E ali era a cilada. Se o Lula assinasse, amigo, os militares iam dominar a cena. E aí ele não só teve essa sacada política, como presença física, e chegou para o Ricardo Capelli, que era o segundo homem do ministério, e falou, desça agora na esplanada e comande a polícia. Você está nomeado interventor aqui e você vai comandar a limpeza da esplanada. Então foi de uma firmeza, ali naquele momento, rara. E nós temos uma imagem aqui, um colega, o Luiz Carlos Azenha, jornalista, fez uma matéria mostrando um momento específico do 8 de janeiro, em que depois que a situação já estava controlada, o Dino vai para dentro do palácio e se encontra com ele está com o dedo assim, essa aqui, ó. 21 horas e 46 minutos do 8 de janeiro, o momento em que o bolsonarismo passou a odiar o Dino. Dedo em riste com o ministro da Defesa, José Múcio. Porque o José Múcio estava tentando ainda, Will, nesse momento aqui, aliviar para os militares. Tenta até agora, na verdade, né? É, mas aqui era no meio da crise. E o Múcio, eu já tive com o Múcio também. O Múcio é um cara com uma fala tão mansa e tão habilidoso que ele vai falar, não, tá tudo bem, tá tudo em ordem. E aí vai enrolando. E o que os militares queriam era ganhar tempo. Então o Dino, ele foi firme, botou o Capelli com a tropa para ir até a praça onde estava o acampamento dos golpistas. Com isso eles limparam a esplanada e ele dentro do palácio
o Dino teve uma postura de firmeza, de dizer para o Múcio, não vai ter acerto, nós vamos prender quem tiver que prender. Vai prender todo mundo que tiver que ser preso. A partir daqui, ele passou a ser ainda mais odiado pela extrema-direita. Então esse é o perfil que mistura sabedoria jurídica e firmeza política e capacidade de articulação. Porque não adianta nada, né? Quer dizer, adianta, mas não é um perfil completo para ser um ministro do Supremo. Para ser ministro do Supremo, além de tudo isso, você tem que saber transitar e conversar com as pessoas. E ele tem trânsito com a turma mais conservadora que está dentro do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho que é importante aqui, vocês já falaram bastante sobre isso, Dino e Gonê é um pacote. Não dá para pensar em um sem pensar no outro. O Lula só está podendo bancar o Dino, que tem esse perfil e que enfrentou os golpistas em 8 de janeiro, porque no pacote está o Gonê também. Então, só para a gente compreender isso. É um acordo, sim. Há um acordo. E eu vou dizer mais. O Lula venceu o 8 de janeiro com esse acordo. O Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E o Lula ganhou a eleição com, eu não digo que seja um acordo oficial, mas com esse acerto político de vários campos que enfrentaram o golpismo bolsonarista. Então, o Lula não chegou à presidência só com os votos de esquerda, centro-esquerda e dos democratas. Ele chegou também porque houve uma virada dentro do Supremo Tribunal Federal. A verdade é essa. Então, nomear o Gonê é dar conta disso, é fazer a leitura da realidade tal como ela é, não tal como a gente gostaria que fosse.